O que está te impedindo de viver a tua vida verdadeiramente ao máximo? Muitas pessoas me dizem que a questão que impede com que elas vivam a sua vida ao máximo é a questão financeira. E apesar disso poder ter um fundo realmente verdadeiro, eu gosto de buscar quebrar e refletir sobre esse assunto, porque eu já passei por isso, eu já considerei que os meus sonhos eram impossíveis de ser realizados pela questão financeira, mas também já consegui desconstruir isso e viver os meus sonhos apesar da questão financeira. Então o primeiro ponto é que quando a gente tem um sonho, normalmente ele é algo diferente do que a gente tem hoje, e quando a gente fala em fazer coisas diferentes, a nossa mente procura sempre nos deixar num lugar seguro, ainda que o lugar seguro seja um lugar que a gente não quer estar. Então, apesar de você ter um sonho, a tua mente, como ela não sabe como esse sonho vai se desdobrar, como você vai fazer, como tudo é desconhecido, ela procura fazer com que você se atenha no que você tem. E é aí que a gente começa a encontrar muitas vezes desculpas para não realizar o nosso sonho. E uma das primeiras, mais fáceis e mais justificáveis é a desculpa e é a questão financeira. E realmente muitas vezes ela pode ser um impeditivo, com certeza, mas outras vezes nós precisamos talvez refletir sobre o quanto a gente realmente está disposto a conseguir esse sonho e o quanto você está disposto a pagar o custo que esse sonho vai ter. Às vezes as pessoas pensam que por elas viverem um sonho e realizarem um sonho que elas têm, que tudo vai ser perfeito, que absolutamente todas as áreas vão estar cobertas e que não vai ter sacrifício nenhum, porque elas atrelam a questão do sonho a ter tudo perfeito. E no entanto, isso não é uma coisa que acontece sempre. Às vezes, para você poder viver o teu sonho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Às vezes você vai ter que abrir mão do conforto, às vezes você vai ter que abrir mão de estar perto de pessoas que você gostaria de estar. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer, qual é o teu sonho, mas também o quanto vai custar, não só em termos financeiros, mas em outras áreas da tua vida, alcançar esse sonho. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas têm sonhos, mas elas nunca pararam para pensar os custos que esse sonho vai trazer. Ficar longe da família, ou não ter tanto capital para fazer coisas que gosta. E aí elas começam a utilizar as próprias desculpas que essas barreiras causam como um impeditivo para viver a sua vida ao máximo, para realizar esse sonho. E na verdade, quando você sabe o que você quer, se você estiver realmente disposto, talvez você possa abrir mão de muitas coisas, e uma delas é do próprio conforto que a questão financeira te traz. Então, como exemplo, quando eu comecei a ter a ideia e o sonho de dar uma volta ao mundo de veleiro, no começo eu achava que isso era coisa para milhões de reais. E aí eu achava totalmente impossível, mas conforme eu apliquei essa técnica de você desconstruir todos os impeditivos que você traz como barreira para a realização do teu sonho, para você conseguir viver a tua vida verdadeiramente ao máximo, eu comecei a ver que, será que absolutamente todo mundo tem que ser milionário e tem que ter milhões para conseguir fazer isso? Comecei a pesquisar outras pessoas que haviam feito isso e comecei a encontrar muitas referências de pessoas que tinham feito esse mesmo projeto, mas de uma maneira muito mais econômica. Então eu comecei a ver do que eu teria que abrir mão. Talvez eu não vá ter um catamarã, eu vou ter um monohull. Ok, eu estou disposta a isso? Sim, estou disposta. Depois, eu gostaria de fazer turismo em absolutamente todos os lugares que eu parar, ir em todas as atrações. Será que isso vai ser possível? Isso não vai ser possível, mas eu ainda assim eu estou disposta? Sim, eu ainda estou disposta. Depois eu vi também a questão da alimentação, que a gente não poderia comer fora todos os momentos, então eu também me coloquei à disposição para fazer todas as refeições na nossa casa, né? E aí você faz uma lista e vê o quanto você está disposta. E aí o nível que você realmente quer, o teu nível de vontade para atingir esse teu sonho é o nível também de disposição que você vai ter
para abrir mão de certas coisas. Claro que a gente vai sempre ter um patamar mínimo, mas eu verdadeiramente acredito que quando você quer mais do que tudo, você começa a abrir mão de coisas que antes talvez fossem impensáveis. Então, depois que você realmente está decidido a perseguir o seu sonho, está disposto a abrir mão de várias coisas, sendo que uma delas é a questão talvez do conforto, do padrão que você está acostumado a ter, você pode ir realmente planejando o quando você vai realizar isso. Não é porque você desconstruiu a ideia de que algo era impossível para algo possível que você vai fazer isso amanhã. Depois que você desconstrói os paradigmas de que talvez aquele teu sonho seja impossível, você começa a ter a possibilidade de planejar para que ele aconteça. Você já sabe o quanto você está disposta a abrir mão, tanto da parte financeira quanto das outras áreas, e você começa talvez a pensar de maneira mais estratégica em como você realmente pode fazer esse sonho se tornar realidade. Então, talvez, ao invés de ficar escondido atrás dos medos, que são muitas vezes revestidos como desculpas, você pode talvez buscar pensar, será que você verdadeiramente quer isso? Ou será que você só quer o resultado disso? Ou talvez o status que isso tenha? Porque quando você está falando de algo que tem realmente a ver com a tua essência, que sai de dentro de você, talvez você esteja disposto a passar por muitas coisas e abrir mão de muitas coisas para conseguir ter esse sonho realizado e ter esse estilo de vida. Então, a primeira pergunta realmente é: será que este sonho é um sonho meu ou é um sonho que me foi imposto pela sociedade ou que eu vejo que é um estereótipo de sucesso e que eu gostaria de ter? Porque se essa for a resposta, talvez você não esteja disposto a fazer nenhum sacrifício para conseguir obter esse sonho. E aí talvez mais vale a pena você ser honesto que esse não é o sonho que você quer ter, ao invés de você caracterizar que esse é um sonho talvez impossível de se ter. Porque quando você faz isso, você não só cria barreiras para esse sonho que talvez nem seja o teu sonho verdadeiramente, mas você também cria barreiras para talvez sonhos que pudessem partir da tua essência, e você já acaba criando esse paradigma de que é impossível criar e trazer para a realidade esses sonhos. E assim, eu vejo pessoas com sonhos que são super atingíveis. Porém, gente, também é preciso lembrar que quando você quer atingir um sonho, você normalmente precisa ter coragem para mudar. Lembra que eu falei em relação à nossa mente tentar nos manter na nossa zona de conforto? Para você sair dela, você precisa ter muita coragem. Então, se você quer viver a tua vida verdadeiramente ao máximo e parar de ter impeditivos que te levam em direção ao teu sonho e à tua realização, você precisa primeiro ter certeza do teu sonho, ter certeza que ele é seu, que ele não é algo que veio imposto pela sociedade, pela tua família, pelos teus amigos. Depois que você tiver essa certeza, você pode desconstruir todos os paradigmas que envolvem esse sonho. O que você está disposto a fazer, qual é o custo que você está disposto a pagar, além das questões financeiras, para você realizar esse teu sonho. E o terceiro passo é você desenvolver a coragem necessária para fazer essas mudanças. Às vezes, as mudanças vão muito além da mudança de estilo de vida, mas requer também uma mudança de mentalidade, requer preparar todos os seus amigos e a sua família para essa transição. Então, além de saber o que você quer, desconstruir todos os paradigmas e os impeditivos que te levam lá, você precisa se planejar e também ter a coragem para fazer essa mudança de maneira efetiva.